programa Escola de Paz com um tema extremamente importante, anemia. Temos hoje como convidado o Dr. Paulo Ivo Cortez de Araújo, presidente do Comitê de Oncohematologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e médico hematologista do Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença. Para começar, o que é anemia? Bom, definir anemia, na realidade, não é muito simples. A gente pensa que é um fato extremamente fácil de ser feito, mas temos que lembrar que existe a definição de anemia para duas populações. A população leiga, que são os pais, precisa entender que a anemia está relacionada com a deficiência da hemoglobina. O que é a hemoglobina? A hemoglobina é o pigmento vermelho que dá a cor do nosso sangue e que transporta o oxigênio. Portanto, a queda dessa quantidade de hemoglobina no nosso sangue, ela caracteriza-se como anemia. Portanto, a gente já começa a entender que tudo que está relacionado com a queda da hemoglobina vai afetar a oxigenação do nosso organismo. Então, a anemia pode levar uma série de questões relacionadas com a oxigenação também. Para o médico, quer dizer, para a população técnica, o médico e pediatra clínico, definir anemia deve-se ter alguns cuidados, porque muitas vezes a gente esquece que essa quantidade de hemoglobina ela varia conforme a idade do ser humano. Então, a criança é normal ter uma quantidade de hemoglobina menor do que o adulto. E quando a gente analisa um hemograma friamente, sem saber a idade daquela pessoa que fez aquele hemograma, a gente pode definir a anemia de forma incorreta. Algumas crianças definir como anêmicas sem ter anemia e alguns adultos definir anêmico sem ter anemia também. Então isso é importante porque é um dos grandes problemas que nós encontramos na prática da hematologia, encaminhamento principalmente das crianças e dos adolescentes com um quadro pré-estabelecido ou diagnosticado pelo técnico, pelo médico, como anemia, e quando a gente analisa o contexto daquele hemograma, que é a idade e o que está acontecendo em torno daquele hemograma, daquele dia que foi feito o hemograma, a gente identifica que não existe anemia. Mas para o leigo é importante entender que a anemia é a doença mais comum na nossa população, no mundo em geral, e ela está relacionada com a queda da quantidade de hemoglobina no nosso sangue. O que é que causa a queda da hemoglobina? Tem várias coisas que podem causar a anemia, né? Uma delas são as carências, porque para a gente produzir essa hemoglobina, a gente precisa de 3 grandes nutrientes: o ferro, o ácido fólico e a vitamina B12. Então, se você tem deficiência de uma dessas 3 coisas na nossa alimentação, ou por ingesta, ou por perda, ou por falta de estar na nossa alimentação habitualmente, a gente tem o que a gente chama de anemia carencial. É a falta de um dos nutrientes que produz a hemoglobina. Outras formas de anemia é quando você tem um defeito na produção dessa hemoglobina. Então, ela tem os nutrientes necessários, porém, o gene que tem aquela carga genética que traz da mamãe e do papai para produzir essa hemoglobina, ela pode ter um defeito nesse gene e faz com que produza uma hemoglobina que seja considerada diferente daquela que todos nós temos. E aí faz com que essa hemoglobina diferente faça uma destruição acelerada da célula vermelha, que quem inclui dentro dela a hemoglobina. Então, as anemias hereditárias. Essas anemias podem ser por defeito na hemoglobina, pode ser por defeito na produção de algumas enzimas que estão dentro da célula vermelha e pode ser por defeito na membrana dessa célula vermelha. Todas elas vão dar anemias que a gente chama hereditárias. E tem outras anemias mais raras, mas essas são as mais comuns na nossa população. E as hemorragias? As hemorragias não deixam de ser uma anemia carencial, porque você perde agudamente uma quantidade grande de sangue, né? E aí você fica com uma perda exagerada de sangue. E aí você, para repor, dependendo dos sintomas que aparecem com essa perda aguda, você às vezes tem que tomar transfusão. Mas às vezes não precisa,
basta você aumentar o combustível, os 3 nutrientes na alimentação ou fazer uma alimentação mais reforçada e a pessoa sozinha, com a sua fábrica do sangue, recebendo mais nutrientes, ela consegue repor aquilo que está sendo perdido. Bem, dentro das carenciais, qual é a mais frequente? A anemia mais carencial mais frequente no mundo é a por deficiência de ferro, que a gente chama de anemia ferropriva. E ela está presente em todo o mundo, apesar de a gente achar que isso só aparece nos países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, mas ela é presente também nos países desenvolvidos. E está relacionado muitas vezes com a carência do alimento, mas pode estar relacionado muitas vezes com doenças que fazem você perder sangue cronicamente sem a gente perceber. Né? Então, as parasitoses, que são as infecções pelos parasitas, as úlceras, as hemorragias lentas, as doenças crônicas, como o câncer, pode dar perda de sangue, as doenças ginecológicas, né? Então, as menstruações abundantes também pode levar a uma perda crônica e você vai, aos poucos, caindo a quantidade de hemoglobina. Então, você pode ter as anemias carenciais por falta ou por perda de sangue, falta de nutrientes ou perda de sangue, ou então uma demanda aumentada, que é o período da gestação, em que você necessita de uma maior quantidade de nutrientes, apesar de você, a mulher, ter o suficiente para ela, mas ela está gerando um filho, então ela precisa dar nutrientes para esse filho e aí a demanda aumenta. Se ela não aumenta essa ingesta dos nutrientes, ela faz deficiência, faz uma anemia por excesso de demanda. Durante o período da adolescência, que é o crescimento rápido, e durante os 2 primeiros anos de vida, que é também onde tem o maior crescimento rápido. A criança sai de 3 anos no período neonatal, de 3 quilos no período neonatal, para 12 quilos com 12 anos, então, com 2 anos. Então, é um crescimento extremamente rápido que faz com que haja uma necessidade aumentada desses nutrientes, que quando não reposto, obviamente vai fazer uma anemia carencial. E como é que se previne essa anemia ferropriva? Como é que que instrumento, como é que se utiliza? Inicialmente, uma boa orientação alimentar, né? Nos primeiros 6 meses, o aleitamento materno é fundamental, porque o ferro que vem no leite materno ele é de melhor poder de absorção que o ferro que vem no leite de vaca. Né? O leite de vaca é para o bezerro, né? O leite materno é para o ser humano. Então, o ferro que vem no leite humano, ele é 5 vezes mais bem absorvido. Pode o leite em pó é para o industrial. Exatamente. Pode ser até que tenha a mesma quantidade de ferro nos 2 leites, mas a qualidade da absorção do leite materno é muito maior. Então, você precisa durante esses 6 meses. Porém, a demanda é tão grande, a necessidade é tão grande, que quando você passa a receber qualquer outro tipo de alimento, há necessidade de você fazer um suplemento de ferro através de medicamento, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, em que essa demanda, esse crescimento é tão rápido e só a alimentação pode não dar conta do recado. A outra estratégia, então, a primeira é o aleitamento materno, uma boa orientação alimentar para essas crianças, através de consultas com profissionais de saúde que possam orientar quais os alimentos que são fortes e que tenham maior nível de quantidade de ferro, com melhor poder de absorção, né? Evitar as perdas, então tomar cuidado com as parasitoses e com todas as doenças que podem fazer com que haja perda exagerada, né? E a suplementação de ferro elementar, de ferro medicamentoso, através dos 2 primeiros anos de vida. Há controvérsia se essa suplementação não seria interessante ser feita também durante a adolescência, que é um outro período de crescimento muito rápido. Mas ainda é controverso isso. A literatura ainda não é muito clara se é o momento correto, se todos os adolescentes devem fazer. Talvez monitorizar com exames através das consultas e, havendo qualquer indício de que haja uma carência de ferro, iniciar o suplemento com ferro. E durante a gestação também há também uma grande
controvérsia se há necessidade de se suplementar com ferro todas as gestantes, né, durante toda a gestação. A gente faz a suplementação com ácido fólico, pela necessidade do crescimento da criança, por causa do desenvolvimento do tubo da parte neurológica, mas o ferro, ele talvez, quando a gente vê a necessidade de suplementar, a gente faz isso normalmente no último trimestre da gravidez, que é quando ela começa a botar esse ferro para o seu bebê. É no último trimestre. É quando ele começa a tirar da sua mãe... Quando faz o estoque, né? Quando começa a tirar para construir e fazer o seu estoque. Tanto é que o prematuro, quando ele nasce antes da hora, você necessita iniciar a suplementação de ferro mais precoce do que o bebê que nasce de tempo. Né? Então, o bebê que nasce de tempo, quando você inicia qualquer outro alimento que não seja o leite materno, você deve iniciar a suplementação. No prematuro, mesmo que ele esteja no aleitamento materno exclusivo, ele deve ser iniciado pelo menos por volta do 2º para o 3º mês de vida, em virtude desse estoque ter sido feito de mal quantidade pela prematuridade dele com relação à gestação. E a questão da anemia ferropriva e a questão do aprendizado, tem alguma relação? Tem vários trabalhos mostrando que existe um déficit de aprendizado já com a deficiência de ferro, sem ter a anemia. Né? Porque antes de você ter anemia, você primeiro faz a deficiência de ferro. Então, só com a deficiência de ferro já se identifica déficit de aprendizado em algumas crianças. Alguns trabalhos americanos mostram que quando você tem o déficit de aprendizado por deficiência de ferro, quando você reintroduz o ferro ou introduz o ferro para tratar esse déficit, às vezes você não consegue recuperar 100% desse déficit de aprendizado. Daí o motivo pelo qual a gente preconiza fazer a profilaxia com o ferro antes de ter a deficiência de ferro estabelecida, porque aí você realmente previne o déficit de aprendizado. Obviamente, se você já tiver anemia por deficiência de ferro, esse déficit de aprendizado é maior ainda e a recuperação é pior, mesmo fazendo o tratamento da deficiência de ferro. Então é bem claro hoje essa questão do déficit de aprendizado, não só na criança, como no adolescente, que às vezes é um dos sintomas, uma das queixas das mães e dos pais na adolescência é dizer que seu filho, de um tempo para cá, começou a ter déficit de aprendizado no colégio. Começou a não ter boas notas, dificuldade de memorização de algumas questões, e aí você reconhece isso que pode ser já um início de uma deficiência de ferro não identificada ainda ou não clara ainda nos exames de sangue, e aí você, às vezes, preconiza o tratamento com ferro. E a questão do tratamento, que é importante também que a gente oriente os pais em relação a tempo de tratamento, quando já está estabelecido que tem efetivamente uma anemia ferropriva. Quanto tempo deve ser esse tratamento? Que eu acho que a população deve ter acesso a essa informação que é fundamental e explicar por que precisa do tempo de tratamento correto. Na realidade, isso é fundamental porque muitos médicos, inclusive, fazem o tratamento com deficiência, por deficiência de ferro. Por isso que eu estou falando da importância que a população tenha esse conhecimento. E começa o tratamento e com 1 mês de ferroterapia, ele quer um milagre. Ele quer que acabe a anemia. E muitas vezes encaminha isso, inclusive, para um especialista, essa criança, com 1 mês de tratamento, às vezes bem feito, com todas as características, dosagem, forma de administrar e tudo. Porém, sem uma melhora ainda do hemograma, porque, na realidade, ele estava querendo um milagre. Né? O tempo de tratamento é 4 a 6 meses de ferro contínuo. Na dose correta, né? Fazendo longe da alimentação, das refeições. Por quê? Porque o alimento ele impede a absorção do ferro. Então é fundamental que seja feito com o estômago vazio. O suco gástrico ele facilita a absorção do ferro. Então, quando você está com o estômago vazio, você tem um aumento do ácido clorídrico pela necessidade de estar se preparando para receber o alimento, e aí ele aumenta a absorção desse ferro. Né? Então, é fundamental que a gente tenha isso em mente.
O tempo de tratamento é 4 a 6 meses, no mínimo. E dependendo do tipo de composto férrico que você faz, às vezes isso pode ser até aumentar. Dependendo da dose, porque tem crianças que não toleram a dose plena, fazem sintomas estomacais ou gastrointestinais, diarreia, mal-estar com o uso do ferro, você tem que diminuir a dose. Você tem que reconhecer que ao diminuir a dose, você vai prolongar o seu tempo de tratamento e dar tempo para essa criança recuperar. E lembrar que a gente só deve fazer quando a gente tem um diagnóstico de anemia ferropriva. Porque muitas crianças vêm com o diagnóstico de anemia, tomando ferro, e a gente fala, mas não tem anemia, por isso que não melhora, porque não está na hora de subir a hemoglobina, ainda não chegou o momento de subir. Ela ainda tem uma tenra idade, então ela pode ter ainda uma hemoglobina baixa, porque é o habitual, é o fisiológico dessas crianças, né? Então o tempo de tratamento é fundamental, utilizar de preferência o uso do ferro junto com alguma substância cítrica. A vitamina C aumenta a absorção do ferro, então a gente preconiza normalmente usar o composto férrico junto com suco de laranja, um suco de frutas cítricas, aquele que tiver mais fácil na época, de melhor preço, não precisa necessariamente ser o suco de laranja lima, né? Porque isso é uma coisa que está lá incluído lá desde a nossa, né, infância, que a vovó falava que a gente tinha que tomar suco de laranja lima, não necessariamente laranja lima. A laranja lima é mais doce, é mais cara, inclusive. Né? Então você pode usar qualquer suco de fruta cítrica, mamão, maracujá, limão, laranja, tudo isso pode facilitar a absorção do ferro. E sempre completamente longe das refeições e do leite. O leite quela o ferro, impede a sua absorção também. Qual é o prejuízo para a criança se ela recebe ferro demais sem estar precisando? Olha, normalmente não tem grandes prejuízos para a criança, porque é raro você ter nos exames de sangue, você identificar excesso de ferro. Normalmente ela está com o ferro dentro da sua normalidade. Além disso, nós temos um mecanismo dentro do nosso processo de absorção do ferro, em que, se você tem uma deficiência de ferro importante no seu organismo, o processo de absorção ele fica como se estivesse mais aberto. Ele aumenta a possibilidade de absorver. E quando você tem o seu ferro dentro dos seus limites de normalidade, ou você não tem deficiência de ferro, o seu próprio processo de absorção ele é como se fechasse as portas. E aí, mesmo que você tenha um excesso de ferro na alimentação ou excesso de ferro através de medicamento, a absorção não vai permitir que ele absorva. Isso é um mecanismo que existe dentro da nossa economia que permite fazer com que a gente não se preocupe muito no uso no ferro profilático para essas crianças. Dr. Paulo Ivo, que é um especialista em anemia falciforme, então já falamos bastante a respeito da anemia ferropriva, que é importantíssimo, já deu para perceber, com informações fundamentais para os pais. Mas o que é anemia falciforme? A anemia falciforme é daquelas anemias hereditárias que eu falei, né? É um defeito no gene que produz a hemoglobina, né? Então a hemoglobina é produzida baseada em informações que vêm no gene, que vem do papai e outro que vem da mamãe. Então quando o papai e a mamãe têm um defeito nesse gene e os dois fornecem esse gene com esse defeito para o seu bebê tem uma carga genética em que só vai produzir uma hemoglobina diferente ou anômala ou mutante daquela que o resto da população tem. E é essa hemoglobina, que é a hemoglobina S porque é sickle, que é foice em inglês, né? Então por isso que ela é S, porque ela foi descoberta pela primeira vez pelos ingleses. E essa hemoglobina S, quando está presente, produzida pelos dois genes, a criança tem, a gente chama de anemia falciforme. É uma anemia... E ela é facilmente identificável. Hoje ela é identificada pela triagem neonatal, que é o teste do pezinho, né? Então o teste do pezinho no serviço público identifica com uma metodologia que é considerada padrão ouro no mundo inteiro. Não existe nenhum outro lugar que faça melhor. Nós fazemos igual o resto do mundo que faz triagem para a doença falciforme,
né? É identificado hoje no Rio de Janeiro, 100% da nossa população tem acesso à triagem neonatal para a doença falciforme, e ao ser identificada, essa criança entra num processo de tratamento e de acompanhamento no SUS público, gratuito, em que tem a inclusão de todos os medicamentos que ela precisa, com todos os cuidados, de forma descentralizada. Hoje nós temos vários ambulatórios no estado do Rio de Janeiro que permite que essa criança possa ser atendida de forma descentralizada, quer dizer, mais próximo da sua casa, sob uma supervisão do centro de referência, que é o Hemocentro Coordenador do Estado, que é o Hemorrio, né? Então, essa doença, a anemia falciforme, é uma doença muito ligada à população negra, porque é uma mutação que veio da África, né? Então, ela é uma doença ligada à etnia negra, é ligado à população afrodescendente, né? E faz parte de uma preocupação maior com essa população, que ainda é muito marginalizada, que sofre muito ainda de uma vulnerabilidade muito grande na nossa sociedade, que é a saúde da população negra, né? Então, um programa que já vem sendo estabelecido também no nosso estado, e a doença falciforme é o carro-chefe dessa saúde da população negra, né? Então, é uma anemia que pode tem uma apresentação clínica muito variável, porque depende de como se manifesta no corpo da criança, mas essa hemoglobina S, dentro daquela célula vermelha, faz com que essa célula, quando desoxigena, quer dizer, quando ela perde o oxigênio, ela fica em forma de foice, daí falciforme, em forma de foice. E essa célula fica muito rígida e, portanto, muito difícil de passar pelos pequenos vasos e entope com muita facilidade pequenos vasos na periferia do nosso organismo, fazendo com que não consiga chegar o oxigênio aonde ela deveria chegar. E aí faz verdadeira sintomatologia de dor por vaso-oclusão, quer dizer, oclusão daquele vaso, e essas crianças sentem muitas dores. É a primeira causa de procura nas emergências para quem tem a doença falciforme, é a crise de dor. Mas essas crianças também têm maior chance de infecções graves, e que pode levar ao óbito com muita precocidade, né? Daí essas crianças fazerem, além das vacinas especiais, vacinas do calendário do Ministério da Saúde, algumas vacinas especiais que são dadas nos centros de referência de imunobiológicos especiais que nós temos estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunização. Então, essas crianças podem fazer infecções de repetição, com óbito, com muita frequência. Por ser uma anemia em que a vida dessa célula é encurtada por causa dessa característica, essas crianças têm sempre uma anemia, às vezes, em maior frequência ou menor frequência, necessitando muitas vezes de transfusões, né? E aí essas crianças passam a ter o extremo oposto. Quando tomam muita transfusão, excesso de ferro. E aí a gente passa a ter necessidade de trabalhar o excesso de ferro, porque aí não passa pela absorção. É uma transfusão que vai direto, você não tem como controlar ou impedir que esse ferro seja feito em excesso, e que é fundamental para poder salvar a vida daquela criança, já que sem a hemoglobina para oxigenar, a gente não consegue viver. O que é traço falciforme? O traço falciforme é quando um dos genes que veio do papai ou da mamãe vem com a mutação e o outro não vem. Então significa que você tem um gene que produz uma hemoglobina normal ou sem mutação e um gene que produz a hemoglobina mutante. O traço falciforme não é uma pessoa doente. São os pais de uma criança com anemia falciforme. Os dois têm traço falciforme. Senão ela não conseguiria nascer com anemia falciforme. São pessoas saudáveis, que não têm nenhuma restrição de vida, não precisam de acompanhamento especializado, não precisam tomar nenhum remédio especial, nem nada, mas são pessoas que, obviamente, podem gerar filhos com doença falciforme. Então, são casais que devem ser submetidos à orientação e formação genética para ele ter o direito de cidadania, do seu direito reprodutivo assistido,
e eles poderem tomar as decisões do que eles querem com relação a uma doença genética, já que são portadores do traço e juntos podem ter a doença genética. Resumindo, um noivo com traço falciforme não deve casar com uma noiva com traço falciforme. Não. Infelizmente, isso a gente não pode falar, porque isso é a gente gerenciar o direito reprodutivo e o direito de cidadania de constituir família. Nem não deve. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Tem que dizer o que é possível acontecer. A gente tem que informar para eles de que eles possuem uma questão que podem gerar uma criança com uma doença em 25% dos casos, que por eles serem portadores, somente a chance genética é de 25% do filho nascer com doença, uma doença que já é diagnosticada pela triagem neonatal, que 80% dessas crianças vão viver com muita qualidade, desde que bem acompanhadas, que 20% é que vão ter uma chance maior de sintomas mais graves, né? E que, portanto, eles podem ter o direito de cidadania de serem pais e mães. Eles é que têm que tomar essa decisão, mas a gente tem que dar essa informação. Quer dizer, o aconselhamento genético, ele não pode ser diretivo. Ele não pode impor a nossa forma de pensar, que seria uma coisa incorreta do ponto de vista de direito reprodutivo. Então, quando a gente trabalha com doença genética, é muito complexo isso, porque nós estamos trabalhando com uma população negra, pobre, e que se você faz qualquer tipo de controle de natalidade, você pode estar promovendo algum controle que a gente pode não achar muito correto, né? E isso a gente já viu no passado, né? Então a gente tenta evitar o máximo possível esse tipo de questões, né? Então, na realidade, o aconselhamento deve ser feito por um profissional da área da genética clínica, em que ele vai poder dar esse aconselhamento, não diretivo, né? Não vai impor a sua forma de pensar, e vai dar as informações necessárias para que aquele casal possa decidir sobre o seu direito reprodutivo, que é fundamental, é um direito de cidadania. Estamos encerrando mais uma Escola de Paz com um programa que foi muito interessante, muito informativo. Queremos agradecer a sua presença, que foi primordial para o sucesso desse programa. Obrigado. E esperando que o público tenha aproveitado tanto quanto nós. Muito obrigado. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, centro. CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.